o dia 25 de Abril, para mim, foi um epílogo de uma era de confusão. Eu tinha, na altura, de uma era de grande confusão e de grande inquietação de ideias. Eu tinha, na altura, 21 anos. Estava há um mês e meio de fazer 21 anos. Estava a concluir, estava estudante de Direito, estava na faculdade, em Lisboa. E no dia 25, e portanto, no dia 25 de Abril, de manhã, eu acordei. A minha geração não acordava muito cedo. Estávamos de noite e, portanto, as aulas, sobretudo no meu curso em Direito, as aulas não eram importantes. E, portanto, eu acordei, eram umas 9 da manhã, talvez, ou quase isso. E quando liguei o rádio, que habitualmente tinha para ouvir as notícias ao levantar, ouvi marchas militares. E cheguei à janela, e eu vivia ali assim nos arredores de Lisboa, e cheguei à janela e vi uma quietude, um silêncio inusitado. Enfim, para um homem com 21 anos, um jovem que está, enfim, no seu curso superior, um acontecimento destes tinha que ser partilhado. A primeira coisa que eu fiz foi ligar por telefone procurando alguém. E as únicas pessoas que eu consegui atingir, dos amigos com que habitualmente partilhávamos estas coisas, eram pessoas que estavam a trabalhar. E as primeiras pessoas com quem falei disseram, lembro-me, 3 ou 4 a quem liguei, todos eles estavam preparados para deixar os seus trabalhos porque estava a haver uma movimentação militar na rua. Aquilo que eu digo é comum a uma geração. Eu fui para Lisboa, o primeiro ano que eu cheguei a Lisboa, eu era um miúdo, tinha 17 anos quando entrei na faculdade, 17 anos acabadinhos de fazer, e portanto, lembro-me que no dia em que entrei na cidade universitária, na parede maior, livre de uma fachada de um edifício, estava escrito "Libertem Zenha". Tinha sido preso Salgado Zenha, que eu conhecia dos livros, de ouvir falar e tal, mas conhecia muito mal. Não era diferente dos outros, para mim era tudo uma confusão ainda o que eram essas coisas. Subi à Alameda e estava uma reunião geral de alunos em Direito e houve uma carga da polícia. Nesse dia, no dia 25 de novembro de 1970, houve uma grande carga de polícia na Faculdade de Direito, na cidade universitária. Bom, e digamos, eu levava alguma iniciação do que é que era o civismo, do que é que era a inquietação cívica, levava alguma iniciação. Tinha tido aí algumas pessoas mais velhas, enfim, mas eu tinha umas luzes muito... E é que quando eu lhe digo que a minha sensação é a sensação de uma geração, é que nós estávamos mais ou menos todos na mesma. Sabíamos que eu tinha tido na família uma pessoa, um tio meu, que tinha morrido em sequência de ter estado preso na PIDE, mas sabia pouco disso, sabia muito pouco disso, era quase um assunto tabu na minha família, falava-se pouco disso. Mas tinha lido, estou agora a voltar ao 25 de Abril, no dia 25 de Abril, eu tinha acabado de ler o livro do Spínola, Portugal e o Futuro. E, portanto, a diferença entre esse dia de 1970, que eu chego a Lisboa, até 1974, são 4 anos já de muita agitação. Nós temos muita ideia de que aquilo era uma noite escura, a vida no país era uma noite escura e naquela manhã nasceu o sol, digamos, em termos gerais, em termos do futuro. É verdade isso, é verdade, claro. Agora, para uma juventude que estava muito abanada pelo maio de 68 em França, que em Portugal se repercutiu em 69,
Quem chega a Lisboa em 1970, como eu cheguei, era toda uma geração, porque naquela altura só havia faculdades de Direito, só havia duas no país. As pessoas que estavam em Lisboa estavam em Coimbra, não havia outra hipótese. E, portanto, esses 4 anos foram vividos intensamente naquele clima que se adivinhava, quer dizer, o 25 de Abril não acontece por acaso. De facto, o regime estava decrépito. E onde se notava mais isso era justamente na juventude e nas classes, digamos assim, nas classes intelectuais, os professores, as pessoas que lidavam mais, os jornalistas. No jornalismo isso sentia-se muito, o Jornal do Fundão sentiu isso de que maneira, e portanto nós estávamos um pouco na ânsia de que, na expectativa, na esperança. Na altura não era esperança, não era expectativa, era uma esperança de que um dia isto mudava. Adivinhava-se já muito, sobretudo através os grandes movimentos de luta vinham muito pela música, do Zeca Afonso, do Adriano Corrêa de Oliveira, vinham por alguns poetas que se exprimam, Manuel Alegre, o Jorge de Sena, por exemplo, e, portanto, aquela juventude que é da minha idade, digamos, as pessoas que tinham entre os 18 e os 25 anos, digamos, vivia já muito alertada para isso. Tinha a vida ala liberal da União Nacional, portanto, e Sá Carneiro, Miller Guerra, portanto, já eram as vozes, os dissidentes. E havia um pouco também uma grande nebulosa do que era a primavera marcelista, porque tinha vindo Marcelo Caetano foi professor na minha faculdade, e havia uma grande dúvida. E, portanto, quando há o sinal que as tropas estão na rua, o primeiro sítio onde eu fui foi à RTP, que era na Alameda das Linhas de Torres, e, portanto, a primeira imagem era um pouco assustadora, porque nós víamos soldados com metralhadoras no telhado e, portanto, a grande dúvida que havia nesse dia é de onde é que isto vem. De onde é que isto vem? E essa dúvida era, para mim, pessoalmente, para aquela tertúlia habitual dos amigos que se reuniam diariamente, nós reuníamos todos os dias e trocávamos, fazia um pouco confusão, precisamente porque uma das nossas tónicas era o antimilitarismo. Para nós, o militarismo era um modo de viver a sociedade que nós abominávamos. E, portanto, estava a decorrer uma revolução militar. A única coisa que se via ainda eram, de manhã, portanto, a única coisa que se via eram soldados. Tinha havido o movimento das Caldas um mês antes. Um mês antes tinham saído as tropas das Caldas, que foram abafadas, que foram silenciadas a meio do caminho, e, portanto, isso criava a esperança de que o movimento pudesse ser um movimento contra o regime. Mas também é certo que havia muita movimentação dos ultras, os homens que depois da morte do Salazar constituíam a ultradireita e que se dizia que podiam reagir à tal primavera marcelista, porque Marcelo Caetano, uma das coisas que falava era relativamente às colónias, ou que então se chamava ultramar, à autodeterminação, a que os povos tivessem autodeterminação, e a ultradireita achava que isso era inviável. Portanto, o primeiro dia, eu e um grupo de amigos fomos da RTP, depois fomos para o Largo do Carmo, e aquilo que víamos na rua era, sobretudo, a dúvida. A dúvida, havia uma esperança, um grito de esperança, mas havia o medo. O que é que isto é? Que ao longo do dia se foi dissipando e foi dando depois aquele sentimento que hoje é traduzido nos filmes da época, dos filmes do dia, a história dos cravos. É curioso que a história dos cravos tem que ver com pessoas que eu conhecia. Era um restaurante que ia ser inaugurado nesse dia, ia ter uma festa de inauguração, de gente até muito
da Nata, um restaurante que ia ser inaugurado nesse dia e que, para a inauguração, tinha feito uma encomenda de uns milhares de cravos. E o primeiro cravo que vai para a espingarda de um soldado da Marcha dos Capitães, as primeiras dezenas ou centenas de cravos vêm justamente daí. As pessoas que estavam a descarregar os cravos viram passar os tanques e começaram a oferecer os cravos. Isto de manhã, antes do almoço. E, portanto, depois, ao longo do dia, foi-se passando palavra e os cravos esgotaram em tudo o que era Lisboa. Portanto, o primeiro dia foi este.